pessoal, tudo bom? Uma ótima manhã, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai conseguir assistir esse vídeo, mas é muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos tratar de mais uma dor, né? E primeiro eu quero agradecer a todo mundo, a recepção de vocês foi ótima, os comentários já no nosso primeiro vídeo. Você que ainda não assistiu a primeira dor, né? A dor da invisibilidade, eu te aconselho a assistir ela, porque ela é um divisor de águas para muita gente. Muitas pessoas já falaram para mim que já sentiram diferença, já se identificaram. E vai ser isso com todas as dores. Eu te garanto que você vai se identificar em alguns aspectos. E no final, aí a gente tem sim, a gente faz um questionário e ali você vai descobrir o que você tem mais, qual delas você tem mais, aparenta mais, o que você mais faz dentro dessas mulheres, dentro dessas dores que a gente vai disponibilizar aqui, tá bom? Segue o nosso canal, curte, comenta. Eu quero muito que vocês comentem, porque ali a gente tem a certeza de que as pessoas estão entendendo o que a gente está colocando, né? E hoje nós vamos falar da dor do desamparo. Dor do desamparo. E a mulher que nós vamos falar é sobre Ana. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo, ali no iniciozinho já tá contando um pouco da história de Ana. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês: você já esteve rodeada de pessoas que diziam que te amam e mesmo assim se sentiu sozinha? É complicado. Eu já me senti muito assim, muitas vezes. Então, assim, é algo que toca muito em mim também. Fala muito comigo de primeira. Hoje eu quero falar sobre uma dor que quase ninguém consegue enxergar. A dor do desamparo. E para isso nós vamos olhar para a história de Ana um pouquinho. Em 1 Samuel, nós vamos ler a partir do versículo 5. Do versículo 4 em diante, que é melhor, tá? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhes porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cercado de filhos a ela e não a Ana. Então ali a gente vai ter a sequência de toda a história de Ana. Você já leu várias vezes, eu tenho certeza. Mas o que a gente quer abordar hoje é o que Ana sentia. Como Ana sentia desamparo, tendo um marido que a amava, um marido que cercava ela de mais coisas do que a outra esposa. Então a outra esposa dava a ele filhos, muitos filhos, e Ana não tinha filhos, não podia ter filhos. E mesmo assim, Eucana a presenteava a mais, como se ela tivesse filhos. E mesmo assim, Ana se sentia desamparada. Com todo aquele amor, ela ainda se sentia. Então, Ana carregava uma dor que ninguém conseguia ver. Ela conviveu em silêncio, angustiada. Quantas de nós já passamos por isso, né? A dor que Ana sentia era de desamparo. Ela guardava para si em silêncio esse sentimento. A incompreensão de, mesmo sendo amada, não sentir neste lugar de amor, mesmo sendo rodeada de carinho, de amor, de atenção, ela tinha tudo isso, mas mesmo assim ela se sentia sozinha. O conflito era interno, não era externo. Ela não tinha a falta de pessoas próximas, ela tinha pessoas próximas, mas por dentro ela se sentia sozinha. Ela se sentia angustiada. Hoje a gente tem mulheres que passam por isso na infância e crescem nessa angústia, né? E desenvolvem e continuam mantendo esse desamparo desde pequena. Então, muitas das dores das mulheres de hoje vêm trazendo coisas da infância. Geralmente a gente não entende, mas muitas das coisas que acontecem com a gente hoje, a angústia que a gente sente hoje, é algo que veio lá de trás. A gente teve o caso de uma paciente que ela tinha uma ansiedade excessiva.
Ela não conseguia descansar de tanto desespero, de ansiedade que ela sentia. E ela tinha tudo muito tranquilo, uma vida tranquila, filhos, marido, uma situação financeira, trabalhava, não tinha. A ansiedade não vinha do trabalho, não era de dentro de casa, mas era uma ansiedade que não passava. Depois de muito tempo ali, a gente conversando, a gente descobriu que a mãe dela, quando estava grávida dela, passou por uma ansiedade muito forte, porque ela tinha perdido um filho grávida de 8 meses. Tinha perdido um bebê. Então ela passou a gravidez toda em ansiedade, com medo de perder. E a gente já sabe pela neurociência que os neurônios que são formados no útero, com a gente ainda no útero, guardam as memórias. E essas memórias que a gente tem ali são da mãe. Então, a ansiedade que ela tinha agora adulta, já casada e com filhos, era proveniente da ansiedade que a mãe dela sentiu quando estava grávida dela. Então é algo que a gente acha que não, nada a ver, não existe. Existe sim. Então, às vezes, o que você sente hoje não é algo que está acontecendo agora, é algo que veio há muitos anos atrás. Por esse motivo que a gente faz o tratamento de terapia, a gente não tem algo específico, foram 5 sessões ou 8 sessões. Não dá pra gente saber, porque conforme a gente vai conversando, a gente vai se abrindo com o terapeuta, a gente vai deixando claro o que aconteceu com a gente. E aí a gente vai investigando até descobrir onde está a raiz desse problema. Aí a gente entra num outro ponto. Ana ainda tinha penina. Ela tinha uma humilhação que não era acidental, ela era sistemática e constante. Penina estava ali todos os dias, lembrando Ana que ela não tinha filhos. Por mais que ela não fizesse isso, mas a gente já tem informação na próprio texto que Penina fazia. Mas mesmo se ela não fizesse, ela via aquilo. Ela via Penina com filhos. Ela via a Eucana brincando com os filhos. E aquilo gerava nela uma angústia, né? Um desespero, porque ela queria aquilo para ela. E ela sentia que faltava nela aquilo. Então é algo muito assim, é algo muito natural. Só que as pessoas não tendem a entender que esse tipo de dor é natural, né? Poxa, Eucana mesmo foi um que virou para ela, mas nossa, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te dou tudo. Poxa vida, mas eu não tô te entregando tudo que eu tenho. Eu te dou a melhor parte, eu te dou o dobro do que eu dou pros meus filhos. E não tá bom. Não, não tá bom. Algo nela não estava bom. E aquela tristeza só melhorou no dia que ela se prostrou. Aí eu te falo, Ana esteve no templo todos os anos, né? Eles subiam ao templo para fazer esse momento de adoração. E ela nunca fez isso. Ela nunca se prostrou diante de Deus do jeito que ela se prostrou dessa vez. E aí algo naquele dia mudou, porque ela fez algo diferente. Então o que a gente fala é, ela se prostrou, ela escolheu ser diferente naquele momento. Mesmo que ela foi mal interpretada, né, de se entregar, mas ela fez o que? Ela explicou com clareza o que ela sentia. Ela entregou ali a necessidade dela. Ela nomeou a dor dela. Então, no momento em que ela tá ali, ela não consegue nem falar, porque ela não fala, ela só movimenta a boca. É porque a dor dela estava tão desesperada, ela estava tão agoniada com aquilo, tão angustiada com aquilo, que ela não conseguiu falar. E eu não sei você, mas várias vezes eu já cheguei em momentos de oração que eu não conseguia falar, que eu só chorava. A impressão que a gente tem é que a gente está sozinho, sem ninguém, que ninguém tá vendo, que Deus não tá nos vendo. Era esse o sentimento de Ana. Deus não tá me vendo. Eucana vem aqui, faz todo o processo de adoração, entrega uma oferta maior, mesmo assim nada acontece. Dessa vez eu vou fazer diferente. E ela se prostra.
ela precisou se prostrar, ela precisou falar, ela precisou nomear a dor dela. Eu imagino a oração de Ana ali, naquele momento, como algo assim, parece como se ela tivesse tirado um nó da garganta, não sei vocês, mas eu, por vários momentos de angústia que eu passei, quando eu conseguia falar algo, parecia que eu estava tirando um peso, uma bola no meu pescoço, porque estava tirando uma corda que estava agarrada, né? Porque a gente consegue soltar aquilo que a gente precisa tanto. E foi isso que ela fez naquele lugar. E aí a gente entra num outro ponto. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta não vão entender. Porque o Cana não entendia. O Cana não tinha entendimento do que estava acontecendo. Eu acho que a sensação de Ana não era nem por ela não poder ter filhos. Ela queria ter o prazer de gerar. Não era só ter um filho para apresentar no templo ou para Eucana, mostrar para Penina que ela conseguiria. Mas é para dizer que aquilo foi dado a ela, aquela honra. Porque o ato de gerar é um ato maravilhoso. Eu sofri por muitos anos por não conseguir engravidar. Então, quando eu engravidei, para mim foi algo tremendo. Então, eu imagino Ana na mesma situação, querendo passar por aquilo, sentir aquilo. E eu, por várias vezes, eu vou falar por experiência própria, eu via pessoas engravidando próximas de mim, pessoas que não tinham condições de engravidar, tinham problemas de saúde, pessoas que tinham problemas financeiros, que não podiam ter filhos, que tinham uma situação mais difícil, pessoas que eu conhecia, que tinha condição e estava tudo bem, tudo perfeito na vida deles, engravidavam, tinham seus filhos e eu não conseguia. No meu caso, era uma doença psicológica que atrapalhou. O meu corpo estava ok. Eu não tinha problemas com a gravidez. Eu tinha problema no psicológico, né? O mental. O emocional atrapalhava de eu conseguir engravidar. E aí a gente entra num ponto que a gente sempre vai falar por aqui. O corpo vai seguir a nossa mente, as nossas emoções. Então, se você está tendo crise de pânico, se você tem pressão, se a pressão sobe, se você soa, se você vai entrando em desespero, isso tudo é parte do seu emocional. Não é nada que vai sair assim automático. O seu corpo reflete as suas emoções. Então, quando eu não conseguia engravidar, eu entrava em desespero. Eu falava, mas por que eu não consigo? O que está acontecendo? Por que, Senhor, que isso não acontece comigo? Eu imagino Ana todos os anos fazendo essa mesma pergunta. Deus, por quê? Cada vez que ela chegava lá no templo para poder adorar, eu imagino o sentimento dela era esse. Por que, Senhor, que eu não consigo? Por que eu não posso? Por que me humilham, pisam em mim tanto? E eu não posso fazer isso. E aí entra, alguma coisa mudou. Ela resolveu fazer diferente. E aí a gente tem Ana, sobe ao templo, vai apresentar no templo. Ela então vai na presença de Deus. Dobra ali, se dobra. E no versículo 10 está assim. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse aqui é o momento de entrega. O momento que ela nomeia a dor e fala, Senhor, é isso, isso, isso. Senhor, eu preciso disso. E aí ela ainda faz um voto. Ela não só tem certeza do que Deus vai fazer com ela, como ela ainda apresenta um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Então ali a gente já vê uma Ana completamente fortalecida simplesmente pelo fato de verbalizar, né? Declarar aquilo que ela precisava. Geralmente nós não entendemos isso. Nós achamos que ficar caladinha no nosso é melhor. Ali, não comentar com ninguém, não falar nada. Mas a gente se esquece, a gente tem alguém que a gente pode conversar. A gente se esquece que Deus está aqui para nos ouvir em todos os momentos. Não só nos momentos de bênção, mas nos momentos de aflição principalmente. Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele estaria conosco todos os dias. Então, assim, quando Ana resolve entregar ao Senhor, e ela já lhe oferece um voto, porque ela tem certeza de que Ele vai dar. E ela já levanta dali diferente. E aí eu te apresento agora um outro nível, né? Uma outra situação bem complicada. O nível do desamparo que ela sentia foi muito grande também com relação ao templo, ao profeta. Por quê? Ele, antes de acolhê-la, julgou. Geralmente isso também acontece na casa de Deus. Primeiro nós somos repreendidas para depois acolhida. Hoje realmente é o contrário, que deveria ter sido o contrário. Primeiro nós acolhemos para a pessoa entender o arrependimento e aí ela sim, ela se arrepende e modifica. Muda aquilo que precisa ser mudado, né? Porque primeiro a gente precisa identificar. E Eli, o profeta não foi a quem acolheu ela de primeiro. Primeira coisa que ele falou foi repreender ela, falando que ela estava embriagada. Aí você imagina a cena de Ana ajoelhada, chorando, orando só, mexendo a boca. E ele, ao invés de chegar e perguntar o que está acontecendo, ele chega para ela e fala assim: Ei, o que você está fazendo aqui dentro do templo embriagada, mulher? É complicado demais. Porque o lugar que deveria acolhê-la, primeiro a repreendeu. Mas isso é algo que a gente vai ver em vários locais, não é algo particular, tá? A diferença é como a gente vai se posicionar. Porque Ana podia ter feito o quê? Não, o senhor me desculpa. E tchau. Ela podia não ter contado. Ela podia não ter contado. Podia ter deixado ali quieto e ido embora. Mas ela faz o quê? Ela não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Aí você vê como algo realmente mudou. A partir do momento em que Ana pega o seu desamparo, entrega na mão de Deus ali, entrega as suas reclamações, a sua dificuldade, a sua angústia diante de Deus, algo mudou nela automaticamente. Porque se Ana tivesse feito igual ela fez todos os outros anos, ela teria, não, tudo bem, desculpa, e ir embora. Mas ali ela já tomou por autoridade, falou, não, eu não sou uma filha de Belial. Eu estou angustiada, eu vim entregar a minha vida, eu vim entregar o meu desespero, a minha angústia diante do Senhor. Foi isso que eu vim fazer. É isso que eu estou fazendo. Ela já começa a usar por justiça as falas. Algo já mudou. Ali ela já recebeu a bênção dela. Porque ali Deus já modificou ela. Entendeu a diferença? O que acontece quando a gente começa a falar
Quando a gente fala e para a pessoa certa, há diferença. Quando a gente entrega nas mãos de Deus a nossa angústia, é automático a mudança que Deus faz. Entendeu? É automática. Automática. Agora a gente vai para um ponto a mais. Como essa dor se manifesta? Aí a gente vai para um ponto fácil para vocês identificarem. Primeiro ponto, dificuldade de pedir ajuda diretamente. Quando você nomeia a dor, raramente muda a resposta dos outros. Você prefere esconder os sentimentos do que compartilhar. Pode reagir com distanciamento quando tentam resolver sua dor, em vez de simplesmente ouvi-la. Muitas das vezes o que a gente quer é que a pessoa ouça o que a gente vai falar. Não precisa resolver, porque muitas das vezes as pessoas não vão saber resolver aquilo ali. Mas ouvir e validar, sim, faz toda a diferença. Você não vai se sentir desamparado. Dificuldade de estar em contextos onde outras pessoas parecem ter o que você não tem. Foi o que eu falei. Eu via pessoas com filhos, com bebês, e eu me sentia muito mal. Não com inveja, a questão não é essa. A questão era que por que eu não consigo? É aí que está a questão maior. Quando finalmente é ouvida de verdade, muda mesmo que nada externo tenha mudado ainda. Quando ela é ouvida, muda. Muda, o semblante muda, o ânimo renova, o vigor volta quando você é ouvida de verdade. Agora, o que você se identifica com a Ana? Ela está dando nome ao sentimento dela. Eu estou rodeada de amor e ainda assim estou sozinha. Quando você identifica isso em Ana, você pode começar a separar. Ninguém me vê, eu não sou digna de ser vista. Ou o que eu estou sentindo é pequeno. É uma coisa pequena. Entendeu? É algo banal, eu estou exagerando. Já sentiram isso? Muitas mulheres minimizam o que sentem. Muitas mulheres. Então vamos lá. Quando Ana foi acolhida, ela contou o que ela necessitava e aí ela explicou para ele. Ele deu ela uma palavra de bênção, né? E tanto que ela aconteceu. Agora tem algo, que você carrega em silêncio, que os lábios até querem dizer, mas a voz não sai. O que te impede de falar? Quando alguém te mal interpreta, o que você faz? Você recua ou você explica? Quantos anos Ana deve ter recuado até o momento que ela decidiu se explicar ao profeta e falar o que estava acontecendo? É algo assim muito tremendo, porque nós não entendemos. Nós questionamos a Deus, né? Ana tinha de tudo à sua volta, mas algo lhe faltava. Ela tinha um marido bom, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela tinha uma convivência, ela tinha o melhor. Mas algo faltava. E todos criticavam aquilo que lhe faltava como sendo algo pequeno. Mas para ela não era pequeno. Então, assim, a gente entende que esse desamparo que Ana sentiu, muitas mulheres sentem hoje. E guardam, escondem numa caixinha. Escondem num cantinho. Muitas mulheres não estão desamparadas fisicamente hoje, mas emocionalmente sim. Não adianta pedir ajuda, ninguém vai entender, é melhor guardar. Falar só traz mais dor, porque dependendo para quem você fala, a resposta não vai ser boa, né? Eu tive um problema psicológico, uma doença psicológica referente a um trauma que eu sofri.
na minha adolescência para a juventude. E quando eu me casei, esse trauma veio à tona e eu e meu marido sofremos muito. E quando eu procurei ajuda, aí eu procurei primeiro ajuda familiar. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas como? Não tem. Da onde que é isso? Que você tirou isso? Aí eu procurei ajuda médica. E isso sofrendo por anos já. O médico virou para mim, na época, e falou assim, mas não tem para que isso? É uma coisa natural, você não tem que sentir dor, sofrer por causa disso. Até eu conseguir ir no atendimento terapêutico. Procurei um atendimento terapêutico. E o atendimento terapêutico me deu clareza das minhas lutas. Me deu clareza daquela dor que eu sentia. Clareza daquele desamparo, daquela angústia, daquele sofrimento. Até eu conseguir entender aquele sentimento, tratar aquele sentimento. E depois disso, a minha vida mudou completamente. Então, assim, não é que só o terapêutico vai resolver. Não é isso. O terapêutico acompanhado com Deus do seu lado, com você, com Deus te acompanhando, é outra coisa. Eu tinha Deus do meu lado, mas eu não conseguia identificar. E eu tive o atendimento terapêutico que modificou. Eu fui entender o que eu estava sentindo, descobrir onde estava sentindo, saber a chave daquele trauma e conseguir retirar aquela chave da ignição, sabe? Tirar aquela tomada do lugar para aquilo parar. E aí modificou por completo. A minha vida dali em diante modificou por completo. Mas existem muitas mulheres nesse desamparo. Na igreja, eu não tinha coragem de procurar ajuda. Porque da mesma forma que os meus familiares desacreditavam e entendiam que aquilo não tinha lógica, com certeza na igreja isso também seria complicado. Então eu nem procurei. Eu não tinha suporte naquela época dentro da igreja para esse tipo de coisa. Então, assim, hoje eu acho que seria muito mais fácil, mas há 20 anos atrás era algo fora, entendeu? Era algo completamente fora de questão. A grande lição de Ana, o que ela entrega pra gente? Ana nos ensina algo muito precioso. Existe um lugar onde nossa voz não precisa sair para sermos ouvidas. Existe um lugar, um jardim secreto, ali onde você pode ir, que você vai ter acesso direto ao Pai. E também existe um lugar que você pode procurar ajuda. Alguém, uma pessoa que possa te ajudar, né? Ela derramou sua alma diante de Deus. E naquele momento, algo modificou. Algo mudou completamente. Onde a sua dor pode ser nomeada. Hoje eu quero que você muda a sua fala para encerrar isso. Ao invés de ninguém me vê, você vai dizer: o Senhor me vê. Eu sou filha amada. Eu sou digna de ser vista. Eu sou digna de ser ouvida. O que eu falo importa a Deus. Por mais que o mundo não queira te ouvir, Deus está ali esperando você conversar com Ele. Faça isso hoje. Entregue o seu momento. Como Ana fez, deitada ali naquele lugar, clamando. Derrame-se também. Agora eu gostaria de que você colocasse nos comentários para mim. Existe algo que você carrega em silêncio há muito tempo? Que nunca imaginou em compartilhar? O que te impede de falar dessa dor? Quando alguém te interpreta mal, você recua ou tenta se explicar? Você costuma minimizar o que sente? Coloca para mim nos comentários se você faz algo parecido.
Deus não vai minimizar a sua dor. E eu também te garanto que eu não. Ele vai te acolher. E toda cura começa quando alguém finalmente consegue dizer: essa é a minha dor. Vamos orar? Senhor Jesus, diante de ti eu coloco essa mulher, Senhor, com essa dor, Pai, que ela precisa ser resolvida, ser sarada. Derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre esse desamparo. Que ela entenda que ela tem valor, que o que ela fala é importante, que o que ela sente é importante. Dá a ela coragem, Senhor, de se derramar aos seus pés, de procurar ajuda, ajuda no lugar certo, clamando, Senhor, por uma mudança na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, e que você saia daqui renovada, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a dor da amargura no próximo. Então aguardo vocês.